Oi, sou Cameron. Estamos aqui hoje em Jerusalém para contar a história do homem, aquele que veio para nos salvar, mas esse foi rejeitado por muitos. Mesmo assim, rejeitado por aqueles que deveriam ter o reconhecido e não o reconheceu como nosso Salvador. Ele morreu na cruz para nos salvar, nós que éramos os pecadores. Ele que não tinha nenhum pecado morreu em nosso lugar. Pois bem, vamos contar agora a sua história e peregrinação e seu grande amor por nós. Os fiéis o veneram como Filho de Deus. Para os céticos, ele é apenas uma lenda. Então vamos entender essa história, que é uma das mais conhecidas no mundo. A sua vida dividiu a história da humanidade entre o que foi feito antes dele e o que foi feito depois dele. Oi, eu sou a Scarlett. E sendo encontrado na forma humana, se humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte. Sua morte na cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo se dobre seu joelho no céu, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, 8-11. A missão principal de Jesus era remir a humanidade, e ele fez isso entregando sua vida na cruz. Após sua morte e sua ressurreição no terceiro dia, Deus exaltou seu Filho de maneira única, maneira que não há outro nome acima de Jesus. Mas como foi de fato seu nascimento, vida e morte? A vida de Jesus foi também muito humana. Ele viveu como um homem normal, de carne e osso, mas também revelou o poder de Deus. A vida de Jesus nos mostra o maravilhoso amor de Deus e como afeta nossas vidas. Todos os anos, no dia 25 de dezembro, milhões de pessoas comemoram o nascimento de Jesus Cristo. Mas apesar de milhões de cristãos que vivem no mundo, ninguém sabe ao certo exatamente a data do nascimento de Jesus. A grande questão é que a Bíblia em si nunca informou uma data precisa. O dia 25 é uma data simbólica adotada pela Igreja Católica, mas foi somente no século IV que o nascimento de Jesus começou a ser celebrado pelos cristãos. Isso porque a principal festa judaica era a Páscoa, e essa tradição se mantém até hoje. Mas muitos estudiosos comprovam que Jesus não poderia ter nascido no dia 25 de dezembro. Sabemos que em Lucas, capítulo 3, versículo 23, que Jesus tinha 30 anos quando começou seu ministério. E Daniel nos diz em seu livro, capítulo 9, versículo 25, que o ano da revelação de Cristo ocorreria 7 mais 62 semanas profética, menos 69 vezes 7, ou 483 anos após o decreto que enviou Esdras a Jerusalém em 458 a.C. Argumenta, no cálculo matemático, precisa levar em conta que não há ano zero. Logo, o profeta Daniel aponta que Jesus iria começar seu ministério no ano 26 depois de Cristo. Ainda
segundo erudito, este ano é apoiado por duas datas das Escrituras. Historicamente, João Batista iniciou seu ministério no 15º ano de reinado de Tibério. Lucas, capítulo 3, versículo 1, ou seja, no ano 25 depois de Cristo. Além disso, Jesus limpou o templo. Jó, capítulo 2, versículo 20, 46 anos depois que Herodes começou a reformá-lo, no ano 20 a.C. Segundo registrou o historiador judeu romano Flávio Joséfo, o que nos leva ao ano 27 depois de Cristo. Muitos estudiosos da Bíblia acreditam que Jesus começou seu ministério no ano 26 depois de Cristo. Se ele tinha 30 anos, lembrando novamente que não há ano zero. Na verdade, nasceu 5 anos antes da data estabelecida pelo calendário de Gregório. Ron Allen aponta ainda para outras evidências. Jesus teria nascido na primavera ou no outono do ano. Segundo os detalhes da escritura sobre o nascimento de João Batista, o pai de João, Zacarias, era membro do grupo sacerdotal de Abias. Lucas 1, versículo 5, que, segundo fontes rabínicas, ministrava o templo em maio e novembro, como um anjo Gabriel apareceu a Zacarias no templo, mandando-o para casa, quando provavelmente concebeu o filho. Logo isso seria em junho ou dezembro, portanto, João nasceu 9 meses depois, sendo as possibilidades março ou setembro do ano seguinte. Sabemos pelas escrituras que João Batista era 6 meses mais velho que Jesus. Lucas 1, versículo 26. Portanto, Jesus teria nascido em setembro ou março do ano 5 a.C. Pois é, Cameron. Embora admita que há críticas sobre a tentativa de estabelecer uma data precisa por este método, o estudioso diz que uma pesquisa astronômica mostra registro que os sinais no céu apontam para 23 de março do ano 5 a.C., como o dia do nascimento de Jesus. Também não espera que as pessoas comecem a celebrar esta data. Apenas considera que é importante os cristãos saberem que é possível saber quando o Salvador realmente nasceu. Sabemos que o mundo inteiro continuará com a tradição comemorando o aniversário de Jesus em 25 de dezembro. Mas esse é só um antigo solício de inverno romano. Segundo a Bíblia, por causa da inveja de Herodes, os pais de Jesus os levaram para o Egito e viveram lá por algum tempo, e depois da morte de Herodes, eles retornaram para Nazaré, onde Jesus cresceu. Mas todos foram privados de conhecer os mais importantes anos da vida de Jesus. Ninguém sabe de que forma ele se preparou para sua grande missão. É totalmente desconhecido seu esforço e dedicação nos estudos, sua humildade e disciplina. Mas, em 1894, um historiador russo, Nicholas Notovik, publicou a vida desconhecida de Jesus. Dizia que durante sua viagem por Landark, no pequeno Tibete, em 1887, encontrou um artigo manuscrito no mosteiro de Reims, no qual havia referência explícita sobre a passagem de Jesus na região, onde ficou conhecido como Issa,
significa Deus é a salvação, Jeová é a redenção. O meu Deus é um juramento, o Deus é a abundância. Embora não seja possível confirmar qual o étimo do nome Issa, estudiosos da onomástica indicaram a possibilidade de que seja um nome masculino de origem árabe. O manuscrito era intitulado A Vida de Santo Issa, o melhor dos filhos dos homens. Isso bastou para causar um reboliço entre historiadores, teólogos e pesquisadores. Alguns disseram que essa história era uma fraude, até que, em 1922, Abhinandana fez uma viagem de Caxemira ao Tibete, onde ele diz que ouviu dos próprios lamas que a história de Nicholas Notovik era verdadeira. Ele ainda afirma ter visto pessoalmente o antigo manuscrito de Issa. Existem outras fontes que afirmam a passagem de Jesus pelo Tibete. Surgiu em 1929 na obra de outro russo. Ele era um dos cientistas mais respeitados da época, Nicholas Roerich. Ele também diz que viu pessoalmente o manuscrito. Então, segundo esses historiadores, Jesus teria passado dos 14 a 28 anos estudando com os monges budistas e que atingiram o domínio da língua nepali e estudou também todas as leis cósmicas. Mas sabemos que Jesus nasceu pronto, com sua alma preparada e evoluída para sua grande missão. O ministério de Jesus começa após seu batismo. Jesus sela sua missão e dá início à proclamação do reino de Deus. E é por isso que os evangelistas não se importaram em escrever muito sobre a sua adolescência e juventude de Jesus. Eles se preocuparam em escrever sobre as boas novas, o anúncio do reino de Deus, em vez da biografia de Jesus, porque a maior expressão está na pessoa e obra de Cristo, e foi muito importante Jesus começar seu ministério depois dos 30, porque naquele tempo o mestre só falava ou podia ser ouvido com a idade de 30 ou superior, e esse início coincidiu com seu batismo, e todo o evangelho de Lucas está voltado para as ações de Jesus. Então, Jesus começa seu ministério na Galileia. Essa região era considerada, portanto, o lugar dos bandoleiros, subversivos, pessoas de segunda categoria aos olhos dos poderosos de Jerusalém. Tratava-se sempre de uma ameaça ao poder estabelecido. Jesus foi criado nessa região, mas sua residência era Nazaré, uma pequena cidade onde no sábado Jesus começa seu trabalho de pregar as boas novas e mostrava na sua prática que esse reino estava dentro de nós. Lucas 4, versículo 14 a 21. Agora detalhe era proibido pregar aos sábados naquela época, mas Jesus não disse que veio trazer a verdade. Ele era a própria verdade, mas Jesus não veio trazer nem pregar religião, nem nenhuma filosofia, muito menos um conjunto de regras como código de conduta. Jesus veio trazer ele mesmo. Ele era a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, versículo 6. Jesus é o único que nos leva ao Pai. Por isso devemos conhecê-lo e saber o que ele fez por nós.
Esta proclamação que o evangélico faz da pessoa de Jesus visa trazer fé aos nossos corações. Então, Jesus era um revolucionário, mas era uma revolução de amor. Na revolução de Jesus, ninguém saía machucado, destruído. Aliás, essa era a expectativa dos apóstolos, que Jesus promovesse um levante contra Roma e as autoridades judaicas. Mas Jesus propunha uma revolução totalmente inversa aos que eles esperavam. Não uma revolução armada, e sim uma revolução de amor. E existiria algo mais forte que o amor? O evangelho naquela época era por si só, era mais subversiva, mensagem jamais pregada. Talvez o mais subversivo sermão pregado por Jesus. E o que ficou mais conhecido foi o Sermão da Montanha, porque enquanto os censos daquela época diziam que os mais felizes eram os ricos, vem Jesus e afirma que os mais felizes são os pobres de espírito. Pois, se para eles os mais felizes eram os que gargalhavam nos banquetes, para Jesus, felizes eram os que choravam, porque eram eles que herdariam o reino dos céus. Neste sermão, o mestre Galileu propõe uma ética totalmente inversa àquela disseminada pelos mestres da época. Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau. Se alguém te bater na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser desmandar contigo, tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Mateus 5, versículo 38 a 41. Ora, se isso não é subversivo, o que é então? Não se trata apenas de pacifismo, mas de amor. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Em momento algum, Jesus endossou o estilo de vida vigente à época. Seu compromisso não era com a manutenção do status, mas com a introdução de uma nova ordem de coisas, onde o ser humano teria mais importância do que as instituições e tradições, onde o sábado fora feito para o bem-estar do homem e não o homem para o sábado. Ele denunciou através de seus ensinamentos a inversão de valores predominante naquela sociedade. Deferiu um golpe fatal no espírito consumista, colocando a avareza como oponente de Deus. Ninguém pode servir a 2 senhores. Ou há de odiar a um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não pode servir a Deus e às riquezas. Ele demonstra que o reino de Deus, as coisas funcionam de maneira inversa ao mundo. No reino, quem quiser ser o maior tem que ser o menor. Quem amar sua própria vida acabará desperdiçando-a. Mas quem se dispuser a gastá-la por amor de Cristo, a encontrará. Ora, não há nome mais próprio para isso que subversão. Infelizmente, a igreja cristã tem se promiscuído com o mundo, trocando os valores eternos do reino pelas propostas indecorosas feitas por um sistema apodrecido. Pastores em busca de fama e reconhecimento
vendem-se e negociam os votos de seu rebanho. Cristãs ajustaram-se suas crenças às agendas políticas e ideológicas. A verdade foi trocada por um prato de lentilhas e, pior, lentilhas podres. Se antes corríamos o risco de colocarmos vinho novos em odres velhos, hoje há muitos odres novos, estratégias de marketing, estruturas eclesiásticas para todo gosto. Porém, o vinho está em falta, os odres estão vazios, as igrejas estão cheias de pessoas vazias. Creio que assim como a reforma só aconteceu porque a igreja redescobriu o conteúdo subversivo das epístolas paulinas. A revolução acontecerá quando a igreja redescobrir o teor subversivo dos evangelhos, principalmente do Sermão da Montanha. Em vez de gastarmos nosso tempo pregando invencionices humanas, retornaremos à mensagem do reino e do amor de Cristo. Em vez de uma nova reforma protestante, necessitávamos sim de uma revolução reicista, isto é, centrada no reino e não em estruturas denominacionais, uma revolução de amor. As ideias que mais revolucionaram o mundo foi exatamente a dele, de que cada pessoa deveria amar a seu semelhante como a si mesmo. Jesus é considerado o Messias anunciado há muito tempo por vários profetas. Seria o homem que viria à Terra para salvar toda a humanidade. Porém, ele fez muito mais que isso. Com ideias revolucionárias, Jesus questionou o modelo de sociedade da época. Falou sobre a igualdade de todos os seres. Ensinou sobre a vida após a morte. Defendeu os fracos e Jesus revolucionou por suas várias ideias totalmente contrárias à sociedade da época. Divulgou o que, segundo ele, seria o maior mandamento de todos: amar ao próximo como a si mesmo. A revolução de ver a vida com os olhos do bem, do amar o semelhante, do derrubar a parede de separação e do viver uma fé que não precisa se provar e nem ser provada para os outros, mas que se vive na intimidade com Deus, na intimidade do coração. Em Jesus, a revolução é concreta, muda paradigmas e estabelece novos conceitos. O maior é o menor. Os últimos serão os primeiros. Os cobradores de impostos e os pecadores arrependidos entram no reino dos céus, na frente dos sacerdotes e doutores da religião. Quem quiser ser o maior será aquele que serve a todos. Todos os que se humilham serão exaltados. O reino será dos pobres de espíritos e dos maltrapilhos. Por essas ideias e outras tantas mais, Jesus é considerado o ser mais revolucionário da história. Para muitos, sem dúvidas, seus feitos foram tão grandiosos que seus ensinamentos são aceitos até a atualidade. Jesus Cristo disse: amai ao próximo como a ti mesmo. Mas Jesus não foi aceito justamente pelo povo que mais te esperava. E por essa revolução de amor que Jesus foi rejeitado e crucificado, diz que o verbo palavra veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. João 1, versículo 11.
Isto é, Jesus não foi aceito como Messias por seus compatriotas judeus. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. João 1, versículo 12 a 13. O Salmo 118, 22 diz que a pedra, ou seja, o Messias, rejeitada pelos construtores, se tornaram a pedra angular. À luz disto, devemos considerar cuidadosamente Isaías 28, versículo 16. Por isso, diz o soberano Senhor: eis que ponho em Sião uma pedra já experimentada, uma preciosa pedra angular, para alicerce seguro. Aquele que confia jamais será abalado. O simples fato de Jesus não ser aceito como Messias pelos judeus e ser aceito pelos gentios é uma das maiores evidências de que ele é o Messias dos judeus e do mundo. Que pena que os judeus não percebem isso. Jesus disse a alguns judeus do seu tempo: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem a vida. João 5, versículo 39 a 40. A morte de Jesus na cruz é a maior demonstração do grande amor de Deus por nós e a redenção da humanidade, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida após a morte. De Jesus na cruz, os judeus viram que o véu do templo foi rasgado. Foi então que eles souberam que haviam cometido um grande erro, algo que ficou ainda mais evidente na madrugada do terceiro dia, quando Jesus ressuscitou eterna. João 3, versículo 16. Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, porque vós injuriarem e perseguirem e mentindo disseram todo o mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Muito lindo mesmo esse sermão. Espero que vocês tenham gostado. Continue assistindo nossos vídeos, compartilhando, dando seus likes e se inscreva no nosso canal. E não esqueçam de ativar o sininho para receber nossas notificações. Muito obrigado a todos. Fui!